Então, na aula passada, nós havíamos concluído com a construção desse banheiro, né? A louça sanitária, o box do chuveiro, a porta, a janela, os revestimentos de piso e parede. Hoje nós vamos começar por criar novos layers. Ok? Eu vou então pressionar a tecla Ctrl L. Vai abrir essa janela. Eu vou primeiro na pasta Estrutura. Na pasta Estrutura. E esse arquivo que eu tenho aí, ó, vou usar ele. Por exemplo, o primeiro layer a ser criado, eu vou chamar de EST tracinho, laje, piso, primeiro pavimento. Vou copiar e colar esse nome, tá? E por que eu estou usando esses prefixos? Eu estou usando a mesma estrutura ou o mesmo tipo de nomenclatura do ArchiCAD, tá? O que está com o início EST de estrutura está na pasta estrutura e a ARQ na pasta arquitetura. Copiei, vou vir aqui e vou pressionar o botão novo, vou colar, ok, vou repetir o processo para os demais layers que eu vou criar. Vou voltar lá no meu arquivo, o segundo vai ser pilar, primeiro pavimento, pressiono novo novamente, colo, ok, e assim por diante. Por que eu estou criando novos layers? Porque eu quero separar por pavimento. Você deve ter observado que quando você vê aqui, por exemplo, um layer laje, ele inclui as lajes de todos os pavimentos. Isso começa a ser um inconveniente quando eu tenho múltiplos pavimentos. Né? Se eu quero esconder a laje da cobertura, e se a laje da cobertura está junto com as outras lajes, se eu esconder esse layer, eu escondo tudo. Tá? Então é melhor separar por pavimento. Então, mais um layer, vou continuar copiando e colando. O próximo, laje da cobertura. O próximo, laje da caixa d'água. Então, criei 5 layers na pasta Estrutura. Agora eu vou começar a criar layers na pasta Arquitetura, ARQ tracinho. O primeiro deles, né, eu vou copiar, revestimento, piso, primeiro pavimento. Mudo de pasta para Arquitetura, novo, colo, depois parede, primeiro pavimento, colo também, em seguida parede, caixa d'água, e finalmente eletrodoméstico e mobiliário, primeiro pavimento. Tá, aí quando vocês tiverem criado todos os layers, nós vamos torná-los
invisíveis. Todos esses layers que nós criamos. Para quê? Porque eu quero depois ir progressivamente transferindo os elementos que já existem para os seus respectivos layers e quero que eles desapareçam automaticamente para ir vendo de cima para baixo os elementos serem tornados invisíveis. Tá? Então, quais são esses layers? Na pasta arquitetura, eu vou tornar invisível 4 layers, os últimos 4 que eu criei na pasta arquitetura. Tá? Então, eletrodoméstico imobiliário, primeiro pavimento, parede, caixa d'água, parede, primeiro pavimento, revestimento do piso do primeiro pavimento. Então, 4 layers. Eletrodoméstico, imobiliário, primeiro pavimento, parede da caixa d'água, parede, primeiro pavimento e revestimento, piso, primeiro pavimento. Aí eu mudo para a pasta estrutura e vou tornar invisíveis a laje da caixa d'água, laje cobertura, laje de piso do primeiro pavimento, pilar do primeiro pavimento e viga, primeiro pavimento. Tá? Então são 5 layers na pasta estrutura. Ok? Eu poderia, já de antemão, se eu quisesse, alterar o nome desses layers originais. Por exemplo, EST pilar, eu poderia adicionar a EST pilar térreo ou coisa parecida. Não vou fazer isso agora, tá? Isso não é essencial, isso é apenas importante na organização do seu trabalho. Ok? Então vamos clicar em OK. Ok. Vou afastar um pouquinho. Vou mudar um pouco o meu ponto de vista para eu visualizar a maior parte do modelo do meu edifício. E aí eu vou começar a transferir para estes novos layers os respectivos elementos que a eles devem pertencer. Então, vou colocar aqui em seta, não é essencial, mas facilita, e vou pressionar e segurar a tecla Shift e selecionar todas as paredes do pavimento superior. Lembra que a gente tinha separado elas, nós tínhamos desagrupado essas paredes no tutorial da aula anterior. Então, selecionei todas as paredes externas e a parede interna também. E eu vou mudar esses elementos de layer usando o menu aqui, vegetal. Aqui, ó, esse menu. Para onde eles vão? Esses elementos vão para a parede, primeiro pavimento, correto? Clica lá. Obviamente, como o layer está escondido, vai desaparecer, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a louça sanitária. Vou pressionar Shift e segurar a tecla e vou clicar na cabine do chuveiro, no lavatório e no vaso sanitário. Vou clicar lá no menu dos layers e vou escolher aquilo que seja correspondente. Tá? Embora não apareça o nome completo na lista, você vê ao lado o balãozinho, ele te dá o nome completo.
Arque, eletrodoméstico, mobiliário, primeiro pavimento. Ok? Clica, obviamente vai desaparecer, porque o layer está invisível. Agora eu vou pressionar de novo o Shift e vou clicar no revestimento do piso do banheiro. Vou de novo no menu. E aí é o seguinte, lembra que nós colocamos o layer na pasta arquitetura. Por que eu coloquei na pasta arquitetura e não em estrutura? Porque revestimento de piso não é estrutura, é acabamento. Correto? Então eu vou lá em arquitetura. E aqui embaixo eu tenho, ó, arque, revestimento, piso, primeiro pavimento. Só para concluir essa etapa, ó, vou pressionar Shift, laje de piso. Essa laje vai para laje de piso, primeiro pavimento. A única coisa que fica aí um pouco passível de gerar uma certa confusão é o fato de eu ter colocado o layer do revestimento do piso do banheiro na pasta arquitetura e não estrutura, porque obviamente revestimento não é estrutura. Agora nós vamos então criar a estrutura do primeiro pavimento. E para isso eu vou abrir mais uma vez a janela de definição de layers. Ctrl L. Vou lá em arquitetura, na pasta arquitetura, e vou esconder o layer arque parede. Ok? Clico OK. Porque com isso eu passo a ver a estrutura do pavimento térreo. Nós vamos fazer por partes. Primeiro, pilares e vigas. E depois a laje de piso. Para que a gente precisa da laje de piso? Para criar a laje de cobertura lá em cima. Vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar as vigas. Com um clique eu seleciono as vigas. Depois eu vou selecionar cada um dos pilares. Todos eles. Só os pilares. Se você inadvertidamente tiver selecionado algo que você não deseja, não é preciso refazer tudo. Coloque o seu cursor sobre aquela peça ou elemento que foi inadvertidamente selecionada. Por exemplo, selecionei esse sofá. Aí eu pressiono o Shift de novo e clico nele novamente, ele é excluído da seleção. Tá? Tendo feito isso, eu vou me aproximar desse cantinho aqui embaixo. E vou começar a arrastar esse conjunto de elementos que eu selecionei a partir desse pontinho preto aqui, ó. Clico, ele vai criar uma guia na vertical, eu vou subir seguindo a aresta que corresponde a essa guia vertical, correto? E eu tenho que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, eu não quero deslocamentos laterais. E deslocamentos laterais vão ser detectados por um ângulo diferente de 0. Ok? Se o ângulo estiver diferente de 0, ele não está alinhado, não está subindo na vertical. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou subir até aonde? Até chegar aqui em cima, em um ponto em que eu tenha, ao mesmo tempo, o ângulo 0, tá? E a distância de 3
e 20. Ok? E aí é o seguinte, eu quero uma cópia, não é? Antes de clicar, antes de fazer qualquer coisa, eu vou pressionar e soltar a tecla Ctrl. E aí vai aparecer um sinalzinho de mais, indicando que ele vai fazer uma cópia. Correto? Tá. Aí eu tenho algumas coisas a fazer nesse balãozinho que aparece aí. O orientador. No orientador, no meu caso, eu tenho a distância correta, o ângulo correto. Mas vamos supor que eu não tivesse. Eu tenho que corrigir então. Mesmo se eu tivesse correto, eu teria que entrar nesse orientador, em algum desses valores, para especificar o piso de origem. Como eu estou trabalhando em 3D, ele imagina que eu vou fazer elementos cópia no mesmo piso dos objetos de origem. Não é isso que eu quero, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar a tecla D, ele vai abrir o primeiro campo. Se não for 3,20, digite 3,20. Vou usar a setinha do teclado, a setinha para baixo, ele vai passar para o segundo campo. Aí eu tenho que ter 0. Se não for 0, entre 0. O terceiro campo, e é muito importante, veja bem, ele está dizendo lá que está no pavimento térreo. Eu não quero que fique mais no pavimento térreo. Tá? Eu posso até esse ponto usar o meu cursor e vir aqui nessa setinha e clicar aqui. Ó. E eu vou mudar para primeiro pavimento, que é o piso de destino. Isso não vai alterar em nada a localização geométrica em 3D. Mas vai fazer toda a diferença na hora de construir planta baixa, do térreo, do primeiro pavimento e assim por diante. Por quê? Porque se eu não especificar primeiro pavimento, não vai aparecer lá na planta baixa os pilares e as vigas na planta baixa do primeiro pavimento, tá? Então, por isso que é importante. Então, vou selecionar primeiro pavimento e vou pressionar a tecla Enter. Se eu não tivesse selecionado o primeiro pavimento, em 3D tudo ainda estaria correto, mas não apareceria lá no primeiro pavimento. Tá, agora eu vou desselecionar, tá? Pressionando a tecla ESC. O que mais que eu preciso para a estrutura do primeiro pavimento que eu ainda não criei? Eu preciso da laje de cobertura, correto? E eu vou fazer isso copiando a laje de piso do térreo. Por que que eu não pego a laje intermediária, a laje de piso do primeiro pavimento? Porque ela já contém recortes, aberturas. Dá para copiar e depois retirar as coberturas? Dá, vai dar mais trabalho. Não é? Você vai copiar com a abertura da passagem da escada, a abertura do mezanino, e depois você vai ter mais trabalho fechando essas aberturas. Então nós vamos direto copiar, selecionando, pressionando o Shift, a laje do piso térreo. Ok? Então, vou lá embaixo de novo, chegar mais perto para enxergar melhor, vou pegar por esse pontinho da face superior da laje, vou clicar, vou começar a subir com ela e vou subir até aonde? Até lá em cima. Até lá em cima. Tá? Então eu tenho lá, ó, 6,40 de altura, medida certa, e um ângulo de 0. Mas o que eu não fiz ainda? Eu não disse para o programa que é para copiar. O que eu faço? Alguém tem alguma ideia? A tecla Ctrl. Aí aparece o sinal de mais.
correto? A distância, no meu caso, está correto, o ângulo está correto, mas o piso de origem ainda está como 0 ponto pavimento térreo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo pressionar D, ele vai abrir o primeiro campo no orientador, né, esse retângulo. No meu caso, eu não vou alterar nada, se você tiver diferente, digite 6.4. No ângulo está 0, no meu caso está correto. Se para você tiver diferente, digite 0. Usando a setinha do teclado, setinha para baixo, mais uma vez, eu vou acessar o terceiro campo, e aí eu posso tanto usar a setinha da direita, quanto o próprio mouse para abrir esse menu. Tá? Então, a laje de cobertura, ela não vai estar no primeiro pavimento, ela vai estar um piso acima, não é mesmo? Para aparecer na planta baixa da cobertura, que corresponde aqui o que a gente ainda chama de segundo pavimento. Depois eu posso dar um outro nome. Então, eu seleciono segundo pavimento, ok? Já disse que é uma cópia, e vou pressionar a tecla Enter. Tá, ainda com a laje, ainda com essa laje selecionada, essa laje está no pavimento correto, mas agora a gente vai mudar o layer dela. Como que eu mudo o layer dela? Se a minha laje ainda está selecionada, eu venho aqui nesse menu, ó. Tá vendo aqui? Para que layer que eu passo essa laje? Laje de cobertura. Sumiu por quê? Por que sumiu? Porque o layer está invisível. Correto? Agora eu vou fazer a mesma coisa com as vigas e com os pilares. Primeiro as vigas. Vou selecionar o vigamento, certo? E vou mudar de layer. Qual layer? Viga primeiro pavimento. Ok? Novamente, vou selecionar os pilares, todos eles, e só eles. E vou mudar o layer. Qual layer? Pilar primeiro pavimento. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pressionar Ctrl L, vai abrir a janela de definições dos layers, e eu vou tornar visíveis todos os layers que eu havia escondido, todos eles, tá? Na pasta arquitetura, todos eles, todos visíveis. Na pasta estrutura, eu vou tornar visíveis todos os layers, menos laje da cobertura. Por quê? Porque eu quero ver dentro em 3D. Tá? Eu quero ver o interior do primeiro pavimento. Se a laje de cobertura estiver visível, eu não vou conseguir fazer isso em uma vista aérea. Eu vou ter que estar lá dentro. Tá? Eu quero ver inicialmente em vista aérea. Então, todos os layers visíveis, menos laje de cobertura. Clico OK. E eu tenho aí tudo visível. Tá.
Aí eu vou mudar um pouco o meu ponto de vista para ver. Mais ou menos assim, ó. Tá? E nós vamos inserir o mobiliário dessa área aqui que vai ser utilizada como quarto. Agora eu vou lá para o primeiro pavimento, tá? E o que acontece? Sumiu tudo. Por que sumiu tudo? Alguém tem alguma ideia? Porque eu criei layers novos que não existiam antes quando eu vi nesse modo de visualização antes, e porque eu mudei elementos de layer para layers que eram anteriormente inexistentes. Então eu vou dar um Ctrl L e vou tornar visíveis nesse modo de visualização todos os layers. Todos. Tanto na pasta estrutura quanto na pasta arquitetura. Isso em nada afeta a visão em 3D tudo. Vou clicar aqui e aí eu tenho de volta todos os meus elementos. Aí eu vou me aproximar um pouco desse canto que eu vou chamar de quarto. Ok? Botar um pouquinho mais para cá, para que eu possa visualizar a janela de definições e a área em que eu vou inserir os elementos. E aí eu vou selecionar objeto, lá em cadeirinha, ó. Lá na cadeirinha, clica 2 vezes, tá? Vou selecionar a pasta, eu estou em mobiliário, não estou em mobiliário, eu estou em louça sanitária, então vou vir aqui, mobiliário, camas, e vou selecionar essa cama daqui, ó, cama 01, tá? Mas veja bem, eu quero colocar a cama aqui, ó, nessa posição assim. Aqui, quando eu abro pré-visualização e posicionamento, ela está nessa direção, a direção do eixo Y. Eu quero que ela fique deitada aqui assim. Como é que eu faço? Eu vou digitar aqui um certo ângulo. Eu fui testando até chegar na posição correta. 90, 180, 270. Vou digitar 270 e ela vai ficar assim. Vou mudar o ponto de inserção para esse ponto médio da cabeceira. Tá? E vou ainda já definir em que layer ela vai ficar, essa cama. Que não vai ser o layer original mais. Tá? Que não vai ser eletrodoméstico imobiliário. Vai ser eletrodoméstico, imobiliário, primeiro pavimento. Ok? Clico OK. Vou inserir a cama aproximadamente por aqui. Não precisa encostar na parede. Tá? Tenho lá a minha cama. Vou abrir a janela de definições de objeto novamente, clicando 2 vezes. E vou na pasta armários e estantes. Armários e estantes. Lá dentro de armários e estantes eu vou selecionar mesa de cabeceira. Tá? E vou definir como ponto de inserção o canto superior direito. Vou clicar em OK. E vou colocar essa mesa de cabeceira mais ou menos aqui. Entre a cama e a parede frontal da edificação. Agora vamos lá para o 3D. Tudo.
Apareceu lá a cama e o criado mudo, ou melhor dizendo, a mesa de cabeceira. Vou me aproximar dela, tá? E eu quero colocar sobre essa mesa de cabeceira uma luminária, tá? Como é que eu faço isso? Por que eu vim para o 3D? Toda vez que eu estou numa visualização bidimensional, tudo que eu colocar através dessa vista vai ser perfeitamente assentado no plano do piso. Se eu colocar o abajur aqui, ele vai ficar lá no piso, certo? Não é isso que eu quero. Então eu vou no 3D tudo, onde eu posso detectar diferentes planos, por exemplo, plano horizontal, horizontal, vertical, 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 certo? E vou colocar o meu cursor aqui assim. Só que antes de clicar, obviamente, eu vou selecionar a luminária. A luminária é um tipo especial de objeto. E, portanto, é controlada por uma ferramenta, um comando em separado. Debaixo de objeto, eu tenho luminária. Vou clicar 2 vezes e vou abrir, tá? Ele já vai mostrar algumas pastas. A luminária, essa luminária que tem da pasta luminárias interiores e de rua, são objetos que têm geometria e que também têm características lumínicas. Já tem uma luz, ela irradia, certo? Ela não é simplesmente um objeto que recebe luz, ela é uma fonte de luz também, além de ter propriedades geométricas. E eu vou selecionar aqui um abajur para colocar em cima daquela mesinha, tá? Luminária de mesa 04. Vou clicar OK. Vou posicionar o meu cursor sobre a face superior da mesa de cabeceira e vou clicar e eu tenho lá a inserção da luminária na altura correta. Ok? Vamos lá para o primeiro pavimento. Visualização do primeiro pavimento. Vou me afastar. Vou me afastar um pouquinho. Mais ou menos assim. Vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar a laje de piso. Só a laje de piso. E eu vou esticar essa laje. Clicando nesse pontinho aqui, ó. Tá, perceba aqui, veja na palheta, na palheta de ferramentas, a palheta, essa barrinha contextual, se está selecionado mover vértice, tá? Se não tiver, selecione. E aí eu vou mover sobre essa guia azul que ele cria aqui na direção do eixo Y, repousar o meu cursor e digitar 1. Vou esticar em 1 metro. Vou repetir a operação lá do outro lado. E ele vai traçar 2 linhas guias que vão me ajudar a fazer esse movimento desse ponto. Tá? Depois de ter feito isso, eu vou pressionar a tecla ESC para desselecionar. E eu vou agora lá para a cobertura. Eu vou clicar 2 vezes aqui no navegador em segundo pavimento. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. De novo, eu vou pressionar a tecla Shift, selecionar a laje. E vou puxar novamente. Aqui para frente, digitando 1 metro de um lado e depois do outro. Pressiona ESC para desselecionar. Agora eu vou lá para o pavimento térreo. No pavimento térreo também vou pressionar a tecla Shift, selecionar a laje
e vou fazer o mesmo tipo de expansão. Puxar a laje para frente, esticar a laje em 1 metro. Pode clicar em qualquer lugar depois para desselecionar. Tá, agora vou lá para o 3D Tudo. Vou me afastar um pouquinho para ver o que foi que aconteceu, né? Eu tenho lá piso das varandas, do térreo e do pavimento superior. Vou pressionar Ctrl L, vou lá em estrutura, na pasta estrutura, e vou tornar visível laje de cobertura. Clique em OK. E aí eu tenho as 3 lajes com as mesmas dimensões. Tá, agora eu vou utilizar o pop-up navegador aqui de novo, vou voltar lá visualizar o primeiro pavimento. Vou me aproximar um pouco aqui. Apenas por uma questão de clareza, e já supondo que eu tivesse próximo de criar uma planta baixa aqui, eu vou pressionar Ctrl L nessa forma de visualização. Vou lá em estrutura e vou esconder viga do primeiro pavimento. Tá? Viga do primeiro pavimento. Ok? Agora eu vou inserir uma porta para ter acesso a essa varanda. Eu vou fazer isso, né? Vou clicar em porta, vou abrir a janela de definições. E quando aparecer lá, estiver em portas de abrir, eu vou rolar um pouco para baixo e vou selecionar porta com luz lateral no lado 2. Isso é relativo, tá? Uma é o inverso da outra, é de cima e a de baixo. Tá? Vou selecionar a de baixo. E aí, o ponto de inserção, aqui, ó. O ponto não vou mudar as dimensões, e o ponto de inserção eu vou dizer que é o 2, esse canto da direita. Tá? Em definições de porta articulada, aqui, ó, cliquei na segunda seção, vou nesse menu, tá? Menu bem grande, extenso, e eu vou procurar o primeiro pincelzinho, esse aqui, ó, atributos do modelo, certo? E aqui onde eu tenho batente, folha e superfícies caixilho, tudo que for madeira eu vou mudar para alumínio. Esses 4 primeiros aqui, ó. Vou mudar para metal, alumínio. Metal, alumínio mais uma vez. Uma terceira vez. E isso, tá? Aí eu vou lá no menu novamente. Nesse menu, e vou procurar o terceiro pincel. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro. E lá eu tenho as superfícies da guarnição. A guarnição é aquela parte mais externa da esquadria, que inclui os alisares, certo? Que geralmente ficam paralelos à superfície da parede. Vou mudar também para alumínio, tá? Aqui mudou os dois ao mesmo tempo, porque eu tenho aqui ticado superfícies, guarnição uniforme, tá? No caso anterior, eu não tinha isso selecionado, tá? Porque se eu tivesse selecionado também, eu ia uniformizar todas as superfícies e não é isso que eu quero. Eu quero pelo menos 2 materiais diferentes, nesse caso aqui, que é alumínio e vidro. Tendo feito isso, eu vou clicar em OK.
Para inserir a porta, eu vou verificar se eu tenho aqui, ó, só para facilitar, para não ficar com muitos snaps aparecendo na minha tela, muitas marquinhas, certo? Eu vou me certificar de que eu tenho aqui meio, tá? Só para eliminar o excesso de snaps na tela. Vou colocar o meu cursor sobre esse canto daqui, ó. Depois que ele formar a bolinha azul, eu vou mover para a esquerda, tá? Até que apareça o meu orientador. Apareceu lá um balão acima que escreve lá parede, estrutura e outras coisas, e apareceu também um balãozinho embaixo. Distância, coordenada X, coordenada Y. Eu vou digitar a tecla D e ele vai abrir lá o primeiro campo de distância. Eu já medi essa distância e eu vou digitar 1.6. Pressiono Enter, ele coloca lá já na posição final, mas ele pede que eu defina ainda de que lado que vai ficar a porta e em que direção ela vai abrir. Eu vou dizer que é nessa direção aqui, ó. A porta vai ficar à esquerda e ela vai abrir para dentro na direção para a esquerda. Eu tenho aí a minha porta, beleza? Vou lá no 3D tudo e vou ver como é que ficou. Aí, ó, aqui. Opa. Vou me aproximar um pouco mais. Então eu tenho lá a porta. Aí, agora, vamos lá visualizar de novo em primeiro pavimento. E eu preciso de um guarda-corpo nessa varanda, concorda comigo? Então vou selecionar guarda-corpo. No menu de favoritos, que tem essa setinha à direita, cliquei nela. Vou selecionar guarda-corpo de vidro composte aqui embaixo. Esse aqui. Tá? Vou clicar 2 vezes. Tem que ser 2 vezes. Tá? Senão ele não vai capturar os parâmetros. Eu vou me certificar de que aqui onde eu tenho linha de referência, eu tenho essa terceira opção selecionada, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse ponto, neste, no sentido anti-horário, neste, e quando eu chegar aqui, ó, eu vou clicar 2 vezes, tá? E aí, a espessura e os detalhes do guarda-corpo vão ficar para dentro e não para fora. Vão ficar apoiados na laje. Vou aproveitar a oportunidade e vou fazer o guarda-corpo também do mezanino. E agora eu vou fazer no sentido horário. Aqui, aqui e aqui 2 vezes. Tá? Então, o guarda-corpo do mezanino fica encaixado entre a borda do mezanino e a porta aberta, sem problemas. E agora eu vou visualizar lá em 3D. Eu tenho lá os 2 guarda-corpos. Tá, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o meu modo de visualização para segundo pavimento, lá para a laje de cobertura. Tá? Então eu estou vendo aqui a laje de cobertura, não é mesmo?
Vou me afastar, vejo a laje de cobertura, vou selecionar agora o comando parede. Por quê? Porque eu quero criar um compartimento para a caixa d'água. Ok? Lá em cima. A minha caixa d'água não pode ficar exposta ao sol. Por várias razões. Essa caixa d'água que a gente compra hoje no mercado é uma caixa d'água de plástico, de polietileno. Se ela ficar no sol, ela vai durar bem menos. Ela vai ressecar, vai trincar bem mais rápido. Segundo, que eu não quero que no verão a água na torneira fique super quente. Não é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um compartimento. Vou criar com parede. Vou clicar 2 vezes no comando parede. Certo? Esse compartimento da caixa d'água, ele não precisa ter 2,25 metros de altura, como se fosse um pavimento normal, de uso regular. Tá? Ele pode ser mais baixo. Então, como é que eu faço para poder especificar uma outra altura de parede aqui? Eu vou aqui desvincular no topo. Tá? Não vinculado. Eu vou colocar 1,65. Por quê? 1,65 até o topo da parede, depois eu vou acrescentar uma laje de 15 abaixo, vai ficar em 1,50 lá dentro, o pé direito útil. Ok? Então, 1,65. Aqui eu vou dizer que é um material só, não é mais composto. A última vez que eu usei o comando parede, eu usei para criar um drywall, por isso está aqui em composição. Eu vou colocar aqui, ó, na estrutura que é chamada de básica, um material único. A largura disso, eu vou colocar aqui, ó, 0,15. Ok? Uma parede padrão. A mesma espessura das paredes de baixo, as de alvenaria. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Veja bem, embora eu tenha colocado o tijolo vermelho, se eu for olhar aqui em modelo, eu tinha ativado algumas sobreposições de superfície. Que eu tinha usado isso para fazer o revestimento das paredes do banheiro, lembra disso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar essa sobreposição para quê? Para que passe a valer a cor do próprio material. Tá? A linha de referência, aqui, ó, vou deixar desse jeito, tá? Em face interna, beleza? Vou clicar em OK. Certo? Ok. Vou me aproximar desse canto aqui. Eu vou querer colocar esse compartimento em cima do banheiro. Vou clicar aqui. Vou deixar ele detectar esse ponto daqui. E aí vou descer. Tá? Ele vai pressupor que eu vou manter essa dimensão de 3 metros. Certo? De comprimento. A maior dimensão. Eu vou digitar D, ele já vai direto para o segundo, ok? Segundo valor, a segunda dimensão. E eu vou dizer que é 1,35. 1,35. E aí eu vou pressionar a tecla Enter. Então, agora eu vou colocar a caixa d'água aí dentro.
Vou selecionar a ferramenta objeto, clico 2 vezes e eu vou achar a caixa d'água na pasta mecânica. Lá dentro você vai encontrar reservatório. E eu vou aqui em definições de caixa d'água. Eu tenho a caixa d'água. Em definições de caixa d'água, eu vou definir com mais precisão as dimensões. Essas dimensões são muito maiores do que eu preciso. Isso aqui é mais ou menos uma caixa d'água de 1000 litros. Vamos supor que eu queira de 310 litros. Então, eu vou colocar aqui embaixo, no diâmetro menor, 0,75. Tá? No diâmetro maior, eu vou colocar 0,95. E na altura, vou colocar 0,7, 70 centímetros. Isso vai corresponder aproximadamente a uma caixa d'água de 300, 310 litros. Ok? O ponto de inserção vai ser pelo centro. Tá? Clico OK. E aí eu vou colocá-la mais ou menos nesse canto daqui. Mas eu preciso agora de um acesso a esse compartimento. Então eu vou selecionar porta. Eu não vou inserir uma porta de 2,10 metros, eu não tenho isso lá. Eu vou inserir uma porta que eu vou configurar e no mercado a gente chama de portinhola. Não vai aparecer aqui, mas eu vou inicialmente selecionar a porta de abrir em veneziana, alumínio com soleira. Achou? Clica 2 vezes. Porta de alumínio, porta de abrir em veneziana, alumínio com soleira. Conseguiu? Clica 2 vezes. Aí eu vou editar algumas coisas. Tá? Eu vou editar algumas coisas. Por exemplo, eu vou dizer que vai inserir por esse ponto 2. Tá? Onde eu tenho aqui largura, eu vou colocar 60 centímetros. Onde eu tenho altura, 60 centímetros também. É uma portinhola mesmo. Tá? A pessoa entra agachada para fazer manutenção. Não é uma porta de uso diário. Alguém vai entrar aí uma vez por ano no máximo. Tá? Fazer um reparo, trocar uma boia, lavar a caixa d'água, uma vez por ano. Mas eu preciso desse acesso. Ok? Só que tem um pequenino detalhe. Eu vou precisar abrir a janela de definições. Por quê? Abre a janela de definições. Porque eu tenho o problema da maçaneta da porta. Eu tenho que definir a altura da maçaneta. Essa porta normal, essa que você vê aí, por exemplo, a maçaneta está aproximadamente 1 metro do chão. E a minha porta só tem 60 de altura. Correto? Como é que eu vou corrigir isso? Se você selecionar aqui, né, segundo bloco, definições de porta articulada, e você vier aqui no menu, maçaneta e proteção borda. Selecionou? Aqui tem a altura, ó, a altura da maçaneta. Se a minha porta tem 60 centímetros de altura e eu quero a maçaneta no meio dessa altura, vai ser 0,3. Correto? Então, clica OK, fecha, e agora eu vou inserir essa porta mais ou menos aqui no centro.
no centro dessa face interior da parede, abrindo nessa direção, tá? Então eu tenho lá a minha caixa d'água. Para que eu pudesse ver isso em vista, aí depois eu utilizaria o pavimento cobertura. Não vou fazer isso agora, tá? A gente vai direto lá no 3D tudo. Nós vamos ver aquela torre da caixa d'água. Vou mudar o meu ponto de vista para mais ou menos assim. Vou me aproximar. Eu tenho lá dentro a caixa d'água. Ok? E agora eu vou criar a laje dessa caixa d'água, a laje desse compartimento da caixa d'água. Então eu vou selecionar o comando laje e vou abrir. Vou selecionar o comando laje, vou abrir a janela de definições, tá? A última vez que eu usei o comando laje, eu usei para criar aquele revestimento do piso do banheiro. Então eu tenho que mudar uma série de coisas. Por exemplo, ele está aqui com 2 centímetros de espessura. Eu vou botar 15. Ok? Outra coisa, ele está medindo a espessura acima do plano de referência. Eu quero abaixo. Então aqui, plano de referência, ó, vou inverter. Ele vai medir e construir a espessura abaixo do plano de referência de construção. Tá? Outra coisa, no pavimento que ele for ficar, seja lá onde for, ele não vai estar a menos 0,15, como está aqui, que eu usei isso anteriormente. Ele vai estar a 0. Certo? Aqui, no caso, nós não vemos o piso de origem, porque nós estamos no modo de visualização 3D tudo. Tá? Então, 0 aqui, 0,15. E aqui onde eu tenho o azulejo, eu vou mudar para concreto armado, que eu acho na pasta concretos, certo? Eu vou selecionar concreto armado estrutural. Tá, problema importante. Da última vez que eu usei esse comando, eu usei para configurar uma laje que mostrava a existência de ladrilhos. E eu usei o artifício da sobreposição de superfícies. Eu vou vir aqui e vou desativar sobreposição de superfícies, para que de fato a coloração seja a cor natural do material, concreto armado. Vou clicar em OK, certo? Me certifico de que o método de geometria aqui é retangular, correto? Outra coisa que eu poderia ter feito dentro da janela, essa laje, ela vai estar em que layer? Laje da caixa d'água, não é isso? Concorda comigo? Tá, então agora eu vou vir aqui e vou pegar desse canto e vou vir até esse canto daqui. Certo? Então eu criei a laje. Ok? Vou me afastar, vou ver o meu modelo de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. Certo?